certeza que vai ser uma grande aula. A gente vai aprender muito, abrir nossa visão, né? Aprender com quem tem conhecimento, né? De designer, de mídia, de copyright. Irmã Ruth tem toda uma preparação, né? Se estuda muito, se dedica muito para transmitir a mensagem correta, a fazer o bom uso da ferramenta. Eu sei que tem até os horários, tem paleta de cores, é tanta coisa que envolve, né? Você dá um aviso, às vezes a pessoa assim, ó, faz um banner aí para dar um aviso hoje à noite. Não é assim, faz um banner, né? Existe toda uma preparação e eu tenho certeza que ela vai estar agregando muito na nossa visão aqui, tanto os que estão aqui assistindo ao vivo, quanto a maioria hoje que está assistindo pela gravação, né? Então, o pastor Miguel ora e a irmã Ruth já de imediato já inicia a ministração. Ok, vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua compaixão, pelo dia que passou, Senhor, pelos livramentos, pelas portas que foram abertas. Estamos reunidos aqui, Senhor, para uma vez mais aprender juntos. E eu quero te pedir que teu Espírito possa liderar, Senhor, através da tua filha, essa aula, e que a gente possa descobrir mecanismos, meios, ferramentas para divulgar o seu nome, o seu reino, e propagar, Senhor, aquilo que o Senhor fez por cada homem, por cada mulher neste planeta. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Ruth, a senhora pode desbloquear seu microfone e já iniciar. E ao seu comando eu vou lá publicar Eu a estava sua falando, slide, né? cantinho. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Primeiro, antes de qualquer coisa, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho daquilo que o Senhor me possibilitou aprender nessa vida. Eu sempre fui muito curiosa desde que as redes sociais surgiram. É um assunto que eu gosto bastante, principalmente a questão ministerial, principalmente a questão do reino de Deus, que foi o meu principal foco durante todo o período, né, do meu conhecimento, daquilo que eu estudei. Então, a gente hoje vai conversar um pouquinho a respeito de alguns fatores, a respeito das redes sociais, de algumas coisas interessantes que a gente pode aplicar. Eu foquei bastante, irmãos, a respeito da questão do reino de Deus, a respeito do ministério, mas eu gostaria de explicar para os irmãos que tanto para a igreja, quanto para empresas, quanto para o seu próprio perfil, para os seus próprios perfis de redes sociais, todas essas estratégias podem ser utilizadas. Então, eu vou sempre citando a respeito de reino de Deus, a respeito de igreja, mas digo e repito, vocês podem aplicar tudo isso para o trabalho de vocês, tá bom? Eu vou dar uma pincelada muito rápida aqui, se eu puder soltar o slide, pastor, você pode soltar, a respeito do surgimento das redes sociais. Eu coloquei aqui as principais, na verdade, que ao longo do tempo foi surgindo. As redes sociais surgiram com o intuito de conectar pessoas em todo o mundo, permitindo a troca de informações e experiências em tempo real. Desde então, elas se tornaram uma parte fundamental para o mundo. E a gente sabe disso, né? Pode passar, pastor. Hoje o mundo, na verdade, todo mundo vive com o celular na mão, é conduzido. E aí a gente tem aí, desvendando o passado, explorando o presente, planejando o futuro para a igreja na comunicação das redes sociais. As redes sociais, como vocês já sabem, são ferramentas poderosas que podem ajudar igrejas, ou seu negócio, ou seu perfil pessoal, a se conectar com suas comunidades ou com seu nicho de trabalho, com seu nicho de negócio. E nessa apresentação, nós vamos explorar um pouquinho o passado, o presente e o futuro da comunicação nas redes sociais e como a igreja pode usá-las efetivamente. Bom? Pode passar para o próximo, pastor. Esses 3 a 5 primeiros slides, eu vou dar só uma pincelada muito rápida para a gente não perder tempo. Aí tem aí, desde os primeiros, né, os primórdios, que a primeira rede social, que na verdade foi lançada em 97, que foi o website, e tem aí uma pincelada rápida a respeito do Facebook, o ano de lançamento, 2004, quem foi que lançou, o Twitter é a mesma coisa, o Instagram é a mesma coisa. E hoje, na verdade, as duas que estão sendo mais utilizadas que eu citei aí são
o Facebook e o Instagram. E, claro, eu não citei aí, mas nós temos o TikTok, que é uma rede social bem recente, que é uma rede social muito nova, e que vocês podem pesquisar depois. Eu não sei se esse material vai ser disponibilizado para vocês depois ou não, mas se for, vocês estudam um pouco mais, se for de interesse dos irmãos, tá bom? Tem o Pode Telegram passar. também, né? Ah, Tem o Telegram também. sim, o Telegram também, que é uma rede social também nova. Como usar as redes sociais para o benefício do reino? Antes de qualquer coisa, não é só você abrir uma rede social, não é só você abrir um Facebook, não é só você criar um Instagram, não é só você criar um TikTok. Você precisa definir o que é que você quer com essas redes sociais. Sua intenção é o quê? Sua intenção é postar somente conteúdos pessoais, é postar somente conteúdos para mostrar a sua família, por exemplo, o crescimento do seu filho, mostrar a família o seu trabalho, mostrar aos seus amigos como é que você vive, enfim. No nosso caso, igreja, o nosso principal objetivo é divulgar o reino de Deus, é tornar o amor de Deus, o amor de Cristo conhecido, para que todas as pessoas que tenham acesso às redes sociais da igreja, elas tenham a oportunidade de conhecer o amor de Deus. A gente também tem a intenção de conectar as pessoas, de informar os membros da igreja a respeito das nossas programações, de tudo que a gente tem durante a semana. Eu não sei se os irmãos de fato acompanham as redes sociais da igreja, quero até incentivar os irmãos para que façam isso, para que o nosso objetivo também seja alcançado, tá bom? Depois dos objetivos, a gente tem aí, utilizando as facilidades de alcance. Nós estamos vivendo uma época mais fácil para a pregação do evangelho. Mais fácil. Mais fácil por quê? Porque há tempos atrás, nós não tínhamos o alcance que nós temos hoje. Hoje, a igreja, você, nós conseguimos nos conectar a pessoas que a gente jamais conseguiria, né? Naturalmente, ou de uma maneira como nós fazíamos antigamente, ou seria muito mais difícil. O máximo que conseguiríamos seria uma carta, um e-mail, e mesmo assim o e-mail ainda é recente, né? Porque de 97 para cá, eu considero que ele é recente. Então, essa é uma maneira mais fácil para a pregação do evangelho, visto que o mundo está conectado. Depois de tudo isso, você precisa ser autêntico. Nas redes sociais hoje, eu acho que a autenticidade é uma das coisas mais importantes para qualquer pessoa. Antigamente, principalmente na época da televisão, a gente via as pessoas muito engravatadas, muito arrumadas, elas tinham que demonstrar uma imagem muito profissional, e as redes sociais vieram justamente para mudar um pouco isso. Porque hoje, seja no trabalho, seja em casa, seja na academia, onde quer que nós estejamos, a nossa autenticidade aparece, né? Quem nós somos aparece, quem nós somos surge. Então, seja autêntico, mostre a sua personalidade nas redes sociais. Se a sua intenção é fazer algo tipo blogueiro mesmo, tipo youtuber mesmo, tipo alguém que vive disso, alguém que trabalha com isso. Então, seja autêntico, mostre quem você é e compartilhe informações e histórias que conectam pessoas. Por exemplo, se eu tenho se o meu Instagram, se o meu Facebook, ele é direcionado para mães, por exemplo, se o meu foco principal é compartilhar como é que eu crio os meus filhos, como eu criei os meus filhos, né? Então, qual é a comunidade que você vai se compartilhar? Claro, que serão as mães. Outras pessoas, pouco provavelmente, vão ter interesse nisso. Por quê? Porque não faz parte do mundo delas. Então, seja autêntico e mostre tudo isso. Mantenha-se atualizado. Mantendo-se atualizado com as tendências e mudanças nas plataformas de mídia social, isso permitirá a você que se adapte e refina continuamente sua estratégia para alcançar mais pessoas. Então, a gente tem que continuar estudando, não adianta só você chegar lá e ficar colocando as mesmas coisas que não flui, não funciona. Você tem que se atualizar. Atenção com as informações que você recebe e compartilha. E aí, aqui a gente vai falar um pouquinho de compartilhar informações pessoais, boatos e difamação. E a respeito de boatos e difamação, eu queria conversar um pouco mais lá na frente, quando a gente vai conversar um pouco a respeito das fake news, tá bom? Então, os usuários podem compartilhar mais informações pessoais do que deveriam em suas contas de mídia social, o que pode levar a muitos riscos de privacidade. As igrejas devem educar, como nós estamos fazendo aqui, as suas comunidades, os membros, sobre compartilhamento de informações sensíveis nas redes sociais. Tenhamos cuidado com aquilo que a gente compartilha, né?
As redes sociais também podem permitir a disseminação de boatos e informações difamatórias. As igrejas devem monitorar de perto as contas de mídia social e agir rapidamente para corrigir informações falsas quando necessário. E isso cabe a nós que somos administradores da página da igreja, ou cabe a você que é administrador da página da sua empresa ou dos seus perfis pessoais. Tenha sempre cuidado com aquilo que está sendo exposto, com aquilo que está sendo dito, não apenas por você, mas por outras pessoas também, tá bom? Pode passar, pastor. Ruth, Oi? você falando isso aí, eu lembrei de boatos, né? E informações falsas. Eu lembrei que há dias atrás eu vi a Elaine de Jesus, ela fez um vídeo no Instagram e ela botou um filtro e deixou os lábios dela bem grande. E no vídeo ela disse que ela pediu às irmãs, olha, irmãs, se alguém tiver indicação de um médico, porque eu fui fazer preenchimento labial e tal, e não sei o que, ficou assim. Aí no final do vídeo ela disse que era brincadeira, que era um filtro, e aí tirou o filtro. E aí ontem eu estava vendo um bocado de postagem de pessoas que pegaram isso, cortaram o final do vídeo e começaram a dizer que ela fez preenchimento labial e deu errado e ficou assim. E aí a galera toda descendo a malha nela, né? Falando, né? Como é que pode? Então, assim, a galera vive disso, dessas informações, de cortar pedaços de vídeo. Ela vive disso para gerar engajamento nas suas redes. Sim, sim. Então, planejando o futuro da igreja na comunicação nas redes sociais. 1. Integre as redes sociais em suas estratégias gerais. O que é isso, gente? A gente deve integrar as nossas redes sociais nas nossas estratégias de comunicação e o marketing. Isso inclui campanhas de mídia social específicas e, no caso da igreja, como elas se encaixam em seus eventos e programas. Para você que tem uma empresa, por exemplo, uma empresa de construção, você precisa gerar essa campanha muito voltada para o seu nicho. Não adianta você chegar lá e colocar um anúncio, por exemplo, usar uma estratégia para uma pessoa que tem uma empresa de piscina. Falar de coisa de piscina. Por quê? Porque as pessoas não estão interessadas, o seu público-alvo não está interessado em serviço de piscina. Ela está interessada, ela está procurando uma empresa que vai trabalhar, que vai reformar a sua casa, que vai fazer uma construção. Então, na hora que você vai fazer essas estratégias de anúncio, nós precisamos ter esse cuidado. Numa outra aula, quem sabe, no futuro, eu posso ensinar para vocês tudo isso, para quem não sabe, fazer essas coisas e usar essas estratégias. E no caso da nossa igreja, por exemplo, quando a gente faz divulgação, seja ela paga ou não, seja ela orgânica ou não, a gente sempre é direcionado para eventos da igreja. Geralmente ou raramente, as igrejas gastam recursos, utilizam recursos da igreja para fazer estratégias de marketing, de anúncio, a respeito de qualquer outra coisa que não seja eventos, ok? Então, planeje com antecedência. O planejamento antecipado das suas campanhas de mídia social e conteúdo compartilhado é essencial. Isso permitirá que você mantenha uma presença consistente nas redes sociais e maximize o seu impacto. A igreja vai ter um evento esse final de semana. Hoje é, que dia, gente? Segunda-feira, ok? O correto, pelo menos para a gente ter um mínimo de alcance de pessoas, para a gente fazer um anúncio, alcançar pelo menos uma parte daquilo que a gente está querendo, é pelo menos esse tempo. Por exemplo, se o evento vai começar no sábado, eu já corro hoje, na verdade, já seria errado, porque eu precisaria ter esse plano de antecedência, planejar com antecedência toda a nossa campanha de marketing, toda a nossa campanha de anúncio. Então, se você vai investir hoje $50 para fazer um anúncio da sua empresa ou do seu Instagram, que você quer que pessoas venham para o seu Instagram. Não faça isso do dia para a noite. Pense um pouco, planeje um pouco, veja quais são as estratégias que você pode utilizar, até porque a grande maioria, principalmente pessoas que não fizeram, que nunca fizeram uma campanha de marketing na internet, elas precisam fazer testes. O que é que a gente faz? A gente vai lá, faz o pagamento, coloca todas as informações que a gente pensa, que a gente planeja. Eu tenho uma empresa de limpeza.
Então, eu vou focar em pessoas que estejam procurando empresas que trabalham com limpeza de casa ou limpeza comercial. Então, eu preciso fazer esses testes para ver se eu vou alcançar os clientes certos. Então, sempre planeje com antecedência, não jogue o dinheiro fora, faça da maneira correta para que dê certo. E depois, o terceiro, analise seus resultados. Você deve monitorar seus resultados em redes sociais para avaliar os seus esforços de comunicação, o que a gente falou na estante. Use ferramentas analíticas para medir o alcance e o engajamento e o ROI. O ROI está aí. Esse termo é a sigla Return Over Investment. Meu inglês não está nada bom, obviamente, mas dá para vocês entenderem aí. Ou em português, retorno sobre investimento. Então, por isso que a gente precisa planejar com antecedência, integrar as redes sociais com as nossas estratégias, planejar com antecedência e depois analisar os nossos resultados. Aí nesse link, aí embaixo, depois eu não sei como eu disse, vocês vão receber, mas vocês podem aí abrir essa ferramenta que vocês podem fazer uma avaliação, uma verificação se a campanha, se vocês alcançaram aquilo que vocês estavam pretendendo, se vocês de fato alcançaram o sucesso que vocês pretendiam com o recurso que vocês investiram, tá bom? Pode passar para o próximo, pastor. Gente, se você tiver alguma dúvida, me chama aí. Eu sei que tem muito slide, mas a gente vai tentar encurtar o máximo possível alguns, e tem outros que eu vou demorar um pouquinho mais, tá bom? Tipo esse, a gente tem aí exemplos de igrejas bem-sucedidas na comunicação nas redes sociais. Eu não coloquei do Brasil, porque como nós estamos aqui, então eu queria focar bastante aqui. A gente tem a Elevation Church, que eles utilizam, eles têm uma grande presença nas redes sociais, com milhões de seguidores em suas plataformas. Eles usam a mídia para compartilhar sermões, música, testemunhos e outras atualizações. Da mesma forma o Jesus Culture, da mesma forma o Hillsong, e entendendo, irmãos, que porque eles têm todo esse poder de comunicação. Primeiro que todos eles, todas essas três igrejas, têm um grande ministério de louvor, uma grande banda. Então, são pessoas já muito conhecidas. Não, a gente não tem como, por exemplo, alcançar uma igreja pequena, por exemplo, não tem como alcançar esse nível aí se ela não tiver, além de uma grande estratégia de marketing, ela também tem que ter algo que chame muita atenção. No caso do Elevation Worship, são eles, né? A banda, as músicas do Elevation Worship hoje, elas são cantadas no mundo inteiro, são ouvidas pelo mundo inteiro. E aí o que é que faz? A banda, a música, chama as pessoas para conhecer a igreja. Por quê? Porque a banda tem o mesmo nome da igreja. E tudo isso são estratégias de marketing. Se eles tivessem colocado o nome da banda diferente do nome da igreja, ou vice-versa, a igreja hoje não seria tão conhecida quanto é. Da mesma forma o Jesus Culture, da mesma forma o Hillsong. Dessas três aqui que eu peguei, a Hillsong ainda foi a que começou primeiro, né? Desde Darlene, desde aquelas músicas bem antigas, que eles tinham Ministério de Louvor Infantil, e aí tudo isso foi fazendo com que eles se tornassem uma igreja muito conhecida, tá bom? Vamos para o próximo, pastor? Como usar as redes sociais para o benefício da igreja e do reino? Eu sei que nem todos aqui trabalham administrando páginas de igreja. Eu sei que nem todos trabalham aqui focado na questão ministerial, mas vocês são uma parte essencial das redes sociais da igreja. Sem os membros, principalmente os membros da igreja, a rede social não tem muito sentido, gente. Não adianta só a gente chegar lá, postar um evento e os próprios membros da igreja não ir lá, não compartilhar, não comentar, não chamar pessoas para estarem lá. Então, uma das estratégias que a gente tem é criar conteúdo para inspirar e motivar. Quando a gente cria conteúdo inspirador e reflexivo, que possa ajudar pessoas a se conectarem com Deus e a desenvolver a sua fé. Um dos maiores intuitos da rede social da igreja em si não é conectar pessoas que estão lá do outro lado do mundo, embora isso seja uma parte
muito incrível e muito essencial para a igreja. Mas a principal estratégia da igreja é se conectar à comunidade local, é se conectar com os membros da igreja, é se conectar com as pessoas da cidade, no nosso caso, brasileiros, né? O nosso foco principal está vinculado aos brasileiros, que nós somos brasileiros numa terra diferente, numa terra que não é nossa, então a gente precisa se conectar à nossa comunidade brasileira. A gente usa as redes sociais para se conectar com os membros da congregação e da comunidade local, como eu falei, compartilhando informações importantes sobre a nossa igreja. Aí, o segundo, a gente pode promover eventos e oportunidades. Promover eventos e programas da igreja para alcançar um público mais amplo, aumentar o engajamento da comunidade e estimular a participação nas atividades. Não, os eventos hoje são realizados, não adianta a gente fazer evento, por exemplo, que não tenham pessoas. Os eventos são feitos para pessoas, para a glória de Deus, obviamente, sempre em primeiro lugar, mas os eventos são para a edificação da sua vida, são para a edificação da minha vida, da nossa família. Então, o sentido maior é que toda a promoção que a igreja invista recurso, que todo banner que é feito vá atingir você, atingir a sua família, seus amigos, e que vocês conheçam as programações da igreja, tá bom? Pode passar, pastor? Tendo relevância nas mídias sociais. Esse conteúdo especificamente, vocês vão encontrar lá no Dizascope. Eu peguei esse conteúdo para passar para vocês, que eu achei muito bacana. O pastor Douglas falou a respeito dessa palavra do criar, que tem tudo a ver com comunicação. Então, a primeira questão aí é que para a gente alcançar relevância nas mídias sociais, é constância. Não adianta, por exemplo, eu sou uma pregadora do Evangelho. Resolvi pregar, então Deus me chamou para o Ministério da Pregação, vou lá, ministro a palavra, e eu gravo bem minhas mensagens sempre, mas eu coloco minhas mensagens a cada 15 dias, quando eu tenho tempo para ir lá e coloco. Você, infelizmente, não vai se tornar relevante, não vai se tornar conhecido se sua intenção é essa, ou não vai inspirar pessoas, não vai alcançar pessoas se for assim. Por quê? Porque os algoritmos são criados para dar relevância às pessoas, para dar alcance às pessoas que têm uma constância nas redes sociais. Se você vai fazer uma postagem, por exemplo, se você coloca na sua cabeça que você vai fazer um vídeo por semana, e aí a sua audiência, as pessoas que acompanham você precisam entender que toda segunda-feira, 7 da manhã, ela sabe que quando ela chegar lá no seu YouTube, no seu Instagram, no seu Facebook, vai ter lá uma mensagem. Então, tenha constância nisso. Se você decidiu que você vai fazer uma postagem todo domingo à noite, vá lá e faça uma postagem todo domingo à noite. Quer fazer várias postagens nas suas redes sociais, tenha constância, tanto no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube, seja onde for. Tenha sempre uma programação e seja constante nisso. Relacionamento. A gente precisa se relacionar com os seguidores, tendo uma conexão. A gente precisa gerar conversa. E nessa geração de conversa, a gente vai começar a falar agora de um assunto que é um pouco complexo e que nem todas as pessoas sabem lidar com isso. Eu demorei um pouquinho para saber lidar com isso, porque de fato não é muito fácil. É lidar com os haters, gente. Lidar com os haters, para a grande maioria dos réis mortais, para a grande maioria de nós, é muito difícil. Porque os haters são pessoas que estão lá, que te seguem, que estão lá para ver o seu conteúdo, mas eles estão lá só para criticar você. Eles estão lá para fazer comentários ruins, criticar sua roupa, criticar seu cabelo, criticar porque você está gordo, criticar porque você fala mal, criticar porque sua acentuação é ruim, enfim, eles sempre arrumam uma maneira de criticar algo em você ou naquilo que você está fazendo. E a gente precisa entender que eu já vi vários pregadores falando, esses pregadores mais novos, né? Que não se importam muito com isso, até porque as pessoas que se importam mais com essa questão daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo falado,
é mais pessoas, por exemplo, da minha geração, a partir de 40 anos, a partir de 30 anos. A grande maioria já se importa mais, a gente se preocupa um pouco mais com aquilo que está sendo dito. E uma coisa engraçada que eu sempre vejo é, todo mundo aconselha, a gente não responda comentário ruim. Você tem duas opções. Alguém passou lá no seu Facebook e fez um comentário ruim sobre algo que você fez lá, não gostaram, criticaram, de duas uma. Ou você exclui esse comentário, porque você quer cancelar aquilo, não quer conversa, ou você deixa rolar. O que é que vai acontecer? Alguém vai aparecer para defender você, ou alguém vai aparecer para cortar esse comentário. E aí outra pessoa vai aparecer para continuar te criticando. E assim sucessivamente. E o que é que acontece? Os haters, na verdade, hoje, são uma ferramenta, são uma arma que a grande maioria dos YouTubers, das pessoas que trabalham com a rede social hoje, eles amam os haters. Por quê? Porque ele mexe no algoritmo e quanto mais comentários tem na rede social, mesmo que ele seja negativo, quanto mais comentários tem, mais conhecido você vai se tornar. Porque o Instagram, o Facebook, todas as redes sociais vão passar a mostrar muito mais o seu conteúdo devido à quantidade de comentários que tem lá, ok? Terceiro, inovação. A gente precisa inovar. A inovação, na verdade, o Mário Rui Boto fala que a inovação é fazer o que ninguém está fazendo com aquilo que todo mundo tem. Tipo assim, a igreja, a gente tem músicos lá na igreja, tem músicas na igreja. Só que de repente foi lá, o pastor Natanael foi lá e compôs uma outra música. Qual é o nome de sua música, pastor, que eu esqueci? Alguma coisa adorador? Esqueci. Confissão de adorador. Confissão de adorador. Pronto. O pastor Natanael utilizou todas as notas musicais que já são conhecidas e fez uma nova música. Isso é inovar, porque você pega um conteúdo que todo mundo já tem, que todo mundo já conhece, e consegue inovar, consegue fazer uma coisa nova, consegue fazer uma coisa que ninguém fez antes. E Confissão do Adorador, com certeza, ninguém escreveu antes. Isso é inovação. Aí eu falei aqui, ó, mude a mentalidade, pois o mundo mudou. É difícil, às vezes, a gente, principalmente nós que fazemos parte de uma geração um pouco mais antiga, mudar, focar muito a nossa cabeça para o online. Exceto se você é uma pessoa que gosta bastante da rede social, exceto se você é uma pessoa que trabalha com isso. Nem sempre é possível a gente colocar a nossa cabeça totalmente focada no online, porque o que a gente fazia antigamente no físico, hoje é online. Antigamente não existiam faculdades online, era tudo presencial. Se você não tinha a possibilidade de ir para a sala de aula, você não estudava. Se você não tinha a oportunidade de estar na igreja pessoalmente, você também não podia participar da igreja, não podia participar dos cultos. E hoje a gente tem aí uma infinidade de igrejas, uma infinidade de ministérios no mundo inteiro, que a gente tem acesso à palavra de Deus de todas as maneiras possíveis. Hoje é impossível a gente abrir uma mídia social e não ter lá uma transmissão de culto, não ter lá uma pregação, não ter lá uma canção de adoração a Deus. E tudo isso é muito inspirador e é muito bom para a gente. Então, vamos abrir sempre a nossa mente, porque hoje tudo é possível no online, né? Hoje a igreja não é mais só física, a igreja também tem o campus online, e isso é muito bacana. E aquilo que a gente já falou nesse instante, sobre a autenticidade. Seja o que Deus fez você para ser. Não adianta eu chegar no meu Instagram e começar a fazer um monte de coisa parecido com o que meu marido faz. Por quê? Porque, embora a gente esteja casado há 22 anos, há quase 23 anos, ele é ele, eu sou eu. Embora sejamos uma só carne, eu tenho autenticidade, a minha digital é só minha, Deus me fez de uma maneira, a minha forma de expressão é uma, a dele é outra. Então, não faça nada para imitar ninguém. Você pode até copiar e melhorar, porque você pode aprender com pessoas ou se inspirar em pessoas para fazer conteúdos parecidos, mas nunca imite aquilo que a pessoa está fazendo. Sempre dê crédito a quem fez alguma coisa.
chegue e fale que você viu tal coisa. Por exemplo, eu vou fazer hoje um vídeo a respeito de uma receita que eu vi hoje. E aí, o que é que eu faço? Gente, eu vi essa receita em um determinado canal. Se você souber o nome, você pode falar, porque isso é uma questão de ética, uma questão moral, é muito bacana. Mas sempre da sua forma, como você é. Faça tudo como você é, não queira imitar absolutamente ninguém. Quinto, relevância. Faça conteúdos demonstrando que você está interessado nos problemas da pessoa, descobrindo as dores. Essa palavra, descobridores, encontradores, ela apareceu muito no âmbito do marketing digital depois da pandemia, né? Que todo curso de marketing digital que a gente via sempre falava: descubra quais são as dores do seu público, descubra quais são as dores das pessoas. O que são as dores? São as necessidades. O que é que as pessoas estão buscando ouvir de você? Infelizmente, a gente hoje não pode chegar na rede social e falar só aquilo que eu acredito, só aquilo que eu penso. Eu vou falar, sim, daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso, mas também vou tentar descobrir o que essas pessoas que me seguem querem ouvir, querem saber. As pessoas que me seguem por quê? Como eu falei lá no início. Elas me seguem, nos seguem porque a gente mora nos Estados Unidos, elas querem ter acesso a conteúdos a respeito do país, elas te seguem porque, como no caso dos irmãos de Genzel, porque são treinadores, elas te seguem porque elas querem conhecer esse mundo do rodeio, enfim, tenha relevância e faça aquilo que as pessoas também precisam que você faça, tá bom, gente? Se importe para dentro da vida das pessoas. O que é isso? Descobrindo as dores delas, descobrindo quais as necessidades dessas pessoas, você vai conseguir falar um pouco melhor a respeito disso. E principalmente se as necessidades ou as dores dos seus seguidores forem coisas relacionadas àquilo que você já viveu. Porque, por exemplo, tem mulheres por aí que falam a respeito de filhos que são autistas. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa indicada para ir para a rede social e falar de autismo. Por quê? Porque não é um mundo que eu conheço, não é um mundo que eu vivo. Então, o que é que eu vou falar? Eu vou falar a respeito daquilo que eu vivo. Então, tenha relevância, mas em cima daquilo que você conhece, em cima daquilo que você sabe o que está fazendo, tá bom? Vamos lá, pastor? Gente, eu sei que esse conteúdo não é um conteúdo que vocês estão acostumados aí, todo o perfil, que é aquele conteúdo espiritual, aquele conteúdo que a gente se alegra tanto, que a gente fala em línguas, como aconteceu aqui diversas vezes que eu estava acompanhando, mas é um conteúdo que também faz parte da nossa vida. Se você é um curioso, se você quer aprender, esteja sempre, isso é imprescindível para quem está estudando. Sempre coloque, sempre escreva, pega uma caneta, um papel. De vez em quando, uma vez ou outra, pode sair uma pérola de alguém. Não estou falando especificamente só da minha aula, mas de qualquer outra aula. Tá bom, gente? Então, como tornar a igreja relevante nas redes sociais? A presença digital é fundamental para alcançar as pessoas nos dias de hoje. Nessa aula, nós descobriremos juntos como utilizar as redes sociais para chegar ao público certo e fazer a diferença em suas vidas, ok? Não é só ter a rede social, é alcançar as pessoas da maneira correta, ok. A importância do envolvimento dos membros, pode ser, pastor? Tipos de postagem, você falando alguma coisa? Eu cliquei no vídeo aqui para afastar a telinha e acabou passando o slide, me perdoe. Tranquilo, pastor, não tem problema algum. Tipos de postagem que atraem pessoas, no nosso caso, né? De quem, não apenas da igreja, mas de quem é pregador, de quem é cantor, de quem é missionário, de pessoas que utilizam as redes sociais para o intuito de divulgar o amor de Cristo. Tá aí, no nosso caso, a igreja, grupos de estudo da Bíblia. A formação de grupos para estudar a Bíblia é uma ótima maneira de nós envolvermos os membros da igreja e atrair novas pessoas. A gente também faz postagens a respeito dos batismos que já aconteceram, ou vamos fazer aí do novo que vai acontecer agora, no final do mês, salvo engano. Música de adoração. A gente pode pegar aí vídeos de música. Você, no caso,
que talvez você não seja cantor, você pode pegar uma música que você gosta muito, que falou bastante no seu coração hoje, e você pode chegar lá e falar assim, gente, hoje eu acordei com essa música, Deus falou profundamente no meu coração através dela. Não tem música que a gente acorda que do primeiro momento que você acorda até o momento que você dorme, você fica na mente. Então, faça com que isso também alcance outras pessoas. Compartilhe essa bênção com outras pessoas, que você não sabe quantas pessoas podem estar precisando exatamente daquilo que você está passando, do sentimento que você está vivendo durante todo o dia. Talvez Deus não esteja trabalhando em você só para você. Talvez Deus esteja trabalhando em você para você alcançar outras pessoas. Eu sei que vocês, de vez em quando, recebem aí do meu WhatsApp algumas músicas, alguns links. E quando eu te mando uma música, pode ter certeza que é porque Deus falou tanto comigo através dessa música que eu não posso deixar que isso fique só comigo. Alguns dias atrás, eu acordei com uma música na minha alma que era Eu Tenho Que Orar. Gente, eu passei 2 dias. Eu tenho que orar, Senhor, estou ouvindo o teu chamado. E eu mandei para vocês. Por quê? Porque eu, de fato, passei 2 dias ouvindo o chamado do Senhor para a oração. E eu entendi naquele momento que esse chamado não era só meu, que você precisava ser despertado também para parar um pouquinho, para ouvir a canção e ouvir o chamado de Deus para a oração. Então, compartilhe eventos. Quando a gente posta os eventos da igreja, irmãos, não é só para ficar lá na rede social. É para você chegar lá, pega o link, dá um print, você recebeu, compartilha, chama pessoas. Você sabe quantas pessoas podem ser alcançadas pelo Senhor, pela palavra de Deus através disso? Quando você faz isso, você está evangelizando. Por quê? Porque quando você compartilha, você está dando a oportunidade de pessoas que não conhecem o amor de Deus, ou que já conhecem, mas que se afastaram, ou que já conhecem, estão na igreja, mas que estão frias, a terem essa oportunidade de se aproximar mais de Deus. Então, não perca a oportunidade. Quando você recebe, não só olha, eu culto de sexta-feira. Pronto, foi só um aviso. Não, gente, não é só isso. Quando a gente para, quem trabalha com arte, com criação, sabe que não é de uma hora para outra, não é 2 minutos, não é 10 minutos, não é, tem arte que a gente demora 1 hora, 2 horas para fazer. Dependendo da complexidade da arte, ela demora. Então, imagina, a gente ficou aqui, abriu o Photoshop, fez a arte da igreja, e você acha que a gente teve todo esse trabalho só para chegar lá na rede social, soltar lá e acabou? Não. O intuito de colocar a postagem lá é para que você compartilhe, é para que você participe, é para que você chame pessoas para estar na casa de Deus. Depois, serviço comunitário. A gente está num país que trabalha bastante com essa questão do serviço comunitário, né? O americano é muito dado ao serviço voluntário. E na nossa igreja também. Nós temos voluntários na mídia, os diáconos são voluntários, estão a serviço do reino de Deus, sim, mas todos ali são voluntários para o reino de Deus. Nós fazemos isso com o maior amor pelas almas, com o maior amor e zelo pelas coisas de Deus. Então, se você é voluntário na casa de Deus, não faça de qualquer maneira. A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente faz para o Senhor não é em vão. Se você vai lá, Márcia, por exemplo, Márcia vai lá e arruma a mesa da Santa Ceia. Uma Rosângela vai lá e faz a decoração de uma festa. A Andréia vai lá, cuida de toda essa parte da comida. Irmão Júlio vai lá, cuida da mídia. O Will, Vitor, todas as pessoas que a gente tem na igreja. Se tudo que nós fizermos, como dizem, eu acho que é Timóteo que fala, que tudo que a gente faça como se estiver fazendo para o Senhor. Faça para Deus. Entrou na igreja, sentou para fazer, para compartilhar, faça para Deus. Todo serviço voluntário que você fizer. Você vai lá na frente da igreja, entregar cestas básicas, como a gente teve na época da pandemia, vá lá e faça como oferta para Deus. Não oferta financeiramente falando, mas oferta do seu tempo. Você está ofertando o seu tempo a Deus. E não faça de qualquer maneira, diga assim, Senhor, esse tempo é para o Senhor. É o meu culto ao Senhor, eu estou ofertando o meu tempo para ti.
E outra coisa que a gente tem também para chamar bastante atenção são os Reels descontraídos. A nossa igreja ainda não tem Reels descontraídos, mas eu estou planejando, estou tentando montar uma equipe, já conversei com algumas irmãs, para a gente fazer isso com os adolescentes, com as crianças, e muito em breve vocês vão ver aí uns Reels muito bacanas, tenho certeza que vai dar muito certo, e tenho certeza também que vai captar muitas pessoas para as nossas redes sociais, tá bom? Vamos lá. Eita, pastor, eu só tenho mais 1 hora. Jesus Cristo. A importância do envolvimento dos membros nas redes sociais, aquilo que eu falei na estante. Não é somente a gente chegar lá e postar. Você precisa estar envolvido. Os membros da igreja devem se envolver nas mídias sociais, curtindo, compartilhando o conteúdo da igreja de maneira consistente e envolvente. Eu fui lá hoje, por exemplo, digamos que a gente vai ter um musical. A gente vai ter um musical próxima semana. E eu coloquei lá. Não adianta você pegar esse banner e jogar de qualquer maneira. Não chama atenção. Um banner, na verdade, só faz parte do chamado. Mas aquilo que você escreve também tem uma parte muito incrível. Por exemplo, a maneira que por exemplo, eu não gosto de escrever qualquer convite que eu vou fazer para os irmãos, eu não gosto de chegar e escrever aquela coisa assim muito longe. A igreja te convida, como antigamente as igrejas faziam. A Assembleia de Deus, Missionário El Shaddai, te convida para participar de tal evento, tal evento. Não é um texto envolvente, não é um texto que chame a atenção. O que é que você tem que fazer? Escrever algo que você está sentindo. Olha, olha, Carla, eu estou compartilhando para você esse banner, porque é um evento que a gente vai ter na igreja. É um evento que é muito especial. Deus vai estar lá, acima de todas as coisas. Deus vai estar lá. Mas a gente vai receber pessoas incríveis, pessoas de Deus que vão falar a palavra de Deus, que tudo que vai ser dito lá vai tocar no nosso coração. Eu tenho certeza que Deus vai te dar uma grande vitória. Enfim, você vai pensando e vai falando. Então, não só compartilhe lançando o banner, faça um texto personalizado daquilo que você acredita que vai ser o evento. Para 2 minutinhos, gente. Um texto de 30 letras, 30 palavras, você não vai demorar mais que 1 minuto para fazer. Para 1 minutinho só do seu tempo. Eu tenho certeza que você tem tempo para isso. Embora a gente tenha uma vida corrida, Deus também nos dá a oportunidade. Então, escreva um pouquinho, vá lá, fala um pouquinho. Testemunho pessoal. Eu já pedi algumas vezes, na verdade, mas poucos irmãos me atenderam, que foi enviar testemunhos de, por exemplo, participou do evento infantil. Eu queria muito que as mães, por exemplo, gravassem testemunhos do que foi que aconteceu com seus filhos, de como foi a sensação, do que é que você sentiu depois do evento, o que foi que o seu filho falou, o que foi que o seu filho comentou a respeito do evento. Tudo isso chama muita atenção e gera relevância, gera engajamento nas nossas redes. E aí, o que eu falei nesse instante, um convite pessoal, enviando um vídeo de algum momento especial do culto a um amigo. Isso poderá servir de impulso para ele buscar Deus. Está lá na igreja, irmão? Eu sei que a grande maioria hoje de nós está com o celular na mão e vai lá, sentiu. É engraçado que hoje a gente está na igreja e a gente não quer só sentir, a gente quer sentir, quer também gravar para outras pessoas verem. Isso também é bacana, porque o que é que você faz? Você gravou uma parte do culto, uma coisa que chamou a atenção para você, que tocou em você, grava. E não só grava para deixar no teu celular cheio de coisa. Grava e manda para outras pessoas para que elas também sejam alcançadas, tá bom? Vamos lá, pastor. Eu correr. Eu não vou ler tudo, eu vou ler só o título para a gente ganhar tempo. As melhores maneiras da gente divulgar eventos e cultos. Da mesma forma, divulgar o seu trabalho, divulgar tudo aquilo que você precisa fazer na sua rede social. Calendário online. A gente tem hoje diversas estratégias para montar um calendário online. Tanto nós temos no próprio Facebook, que você pode compartilhar em outras redes sociais, quanto o próprio Google tem também o calendário, que você pode criar um calendário bacana e compartilhar esse calendário com outras pessoas. A gente tem também a oportunidade de fazer a promoção de eventos, que pagar.
você vai lá, paga para fazer o evento, para divulgar o evento, coloca para quem você quer que seja direcionado esse anúncio e com toda certeza vai dar muito certo. Compartilhamento durante o evento, o que eu falei na estante. Tá lá no evento, tá lá no culto, gravou um vídeo, compartilha com outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas. Incentive os membros a compartilhar fotos e vídeos dos eventos enquanto eles acontecem, para que outras pessoas sintam vontade de participar posteriormente, ok? Eu coloquei assunto complicado porque nem todo mundo se sente bem estar com o celular na mão na igreja, para ficar lá filmando, principalmente nós que somos das antigas, né? A gente fica meio assim, e os irmãos me veem muito na igreja com o celular na mão, irmãos. Eu não estou mexendo em besteira, não, tá? Eu estou lá mexendo no celular o tempo todo, porque eu estou nas redes sociais da igreja, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Vamos lá, pastor? Como fazer com que pessoas conheçam a Deus? Como eu falei nesse antes, você é um missionário, suas redes sociais refletem o amor de Deus. Suas redes sociais precisam refletir o amor de Deus. Com um conteúdo inspirador, que nós falamos nesse instante, uma comunicação clara, isso é absolutamente necessário, uma interação direta, respondendo perguntas e comentários dos membros da igreja, da comunidade, e detalhe, coisa que as pessoas às vezes se confundem. Não sou apenas eu, o pastor Natanael, o irmão Júlio, os irmãos que são administradores da página da igreja, que devem ir lá e responder comentário. Não, você é membro da igreja, você pode fazer isso, você pode chegar lá. Alguém perguntou, mas qual dia que tal pessoa vai estar na igreja? Qual dia que tal pregador, tal cantor vai estar na igreja? Você vai lá, boa tarde, bom dia, olha, que bom que você está aqui na nossa página, que incrível, use suas palavras e responde a pergunta daquela pessoa. Porque, como eu falei antes, isso vai gerar muita relevância nas redes sociais e vai trazer muitas pessoas para a nossa rede, tá bom? Tem uma experiência acolhedora. Cria uma experiência acolhedora para todas as pessoas da comunidade que participam ou visitam a igreja, de forma que sintam o amor e o cuidado de Deus. Isso não é apenas na rede social, mas na igreja. Eu vi um testemunho há um tempinho atrás que eu achei muito bacana. Eu acho que eu falei com Carol isso, vai ela fazer isso com os adolescentes, que essa igreja falou, o pastor falou, que isso mudou muito a característica da igreja, abriu muito a mente dos irmãos e tornou o culto muito mais gostoso, principalmente para visitantes. Na hora que o pastor apresentava, por exemplo, hoje está conosco o irmão Moab. Então, todos os adolescentes e jovens se levantavam na hora e falavam assim: Oi, Moab! Todo mundo de uma vez. E isso fazia com que as pessoas se sentissem, poxa, eu tomava aquele susto assim, nossa, que legal, todo mundo falou comigo. Então, eu achei uma coisa bacana para contar aqui para vocês. Seja qual for a atitude que tenhamos, poxa, não tem preguiça, não. O pastor apresentou alguém lá, não fica sentado, tá perto de você, levanta, vai lá, abraça, cumprimenta, fala, olha, como é bom ter você aqui hoje. Tem acesso à pessoa, fala, olha, a gente sentiu sua falta, vai lá nos visitar sempre que for possível. Então, com toda certeza, uma pessoa que vai numa igreja e tem uma experiência acolhedora dessa forma, ela vai voltar, e vai voltar, e vai voltar muitas outras vezes. Não apenas pessoas que não são cristãs, mas pessoas também que fazem parte de outras igrejas e que em que horários diferentes da nossa vão lá conhecer a nossa igreja, vão lá participar, dê esse amor, tenha essa demonstração de afeto, de carinho, tá bom, gente? Vamos lá, pastor. Próximo. Aproveitando as ferramentas oferecidas pelas plataformas de mídia social. Muitos por aí falam, ou alguns especialistas em marketing digital, falam que o ideal é nós usarmos 30 hashtags por postagem. Alguns usam 10, alguns usam 5, mas, por exemplo, se eu vou lá colocar que a gente vai ter um congresso infantil, não adianta eu chegar lá na postagem e colocar congresso de mulheres, congresso de homens. Não. Eu vou usar hashtags que tenham a ver com o propósito do evento.
Se o evento é um congresso para crianças, eu vou lá e coloco congresso infantil. Aí procura aí como é que coloca isso em inglês. Vou lá, coloco em inglês. Vou lá, coloco kids, criança. Tem várias hashtags que você pode encontrar e é tão bacana. Hoje a gente tem acesso a tantas ferramentas bacanas. Você está sem tempo para escrever as hashtags? Chega lá no Google e coloca assim, hashtags para salão de beleza. Pronto. Você vai encontrar páginas lá com um monte de hashtags sobre salão de beleza. Hashtag sobre limpeza de piscina. A gente vai lá, copia e coloca essas hashtags. Lembrando que o ideal é você não colocar essas hashtags no texto que você escreveu. Chegou lá hoje e colocou um banner. Não coloque esse monte de hashtags no texto que você escreveu. Vá lá nos comentários, fez a postagem normal, vá lá nos comentários e coloque essas hashtags que tenham a ver com o seu nicho, com o seu negócio ou com aquela postagem que você está fazendo, tá bom? Anúncios a gente já falou 2 vezes. Quando a gente usa anúncios pagos, nós podemos ampliar a divulgação dos eventos e alcance de conteúdo. E análise de dados, que eu já deixei um link há 3 partes atrás, eu acho. Então, aproveite as ferramentas de análise de dados para medir o engajamento e a eficácia das postagens. Para a gente que é administrador da página da igreja, por exemplo, nós tivemos o culto de domingo. A gente vai lá e tem uma parte que mostra, não sei se todos vocês já viram, mas tem uma parte que mostra quantas pessoas entraram, quanto tempo geral elas ficaram, não mostra uma por uma, mas mostra mais ou menos um tempo que as pessoas ficaram, quanto tempo elas ficaram ali presas no vídeo, mostra quais cidades elas estão assistindo, qual país, enfim, a gente tem aí um monte de ferramentas bacanas de análise de conteúdo, da eficácia daquilo que a gente postou, tá bom? Então, qualquer dúvida, gente, eu sei que o tempo hoje não é cabível, mas qualquer dúvida que vocês tenham, se eu puder servir, ajudar vocês em algo, eu estou disponível. As mídias sociais são uma ótima maneira de envolver os membros da igreja e alcançar novas pessoas. Nós esperamos que essas dicas e estratégias ajudem a aumentar a visibilidade e impacto da sua igreja nas redes sociais. Utilize tudo isso aí, gente, e ajuda a gente a divulgar o amor de Jesus, tá bom? Pode passar, pastor. Vamos lá para um assunto agora que eu acho muito interessante, porque segurança online, proteção das nossas informações é muito bacana. Pode passar, pastor. Nós temos diversas formas de manter as nossas contas seguras. Eu já vi, inclusive, na nossa igreja, diversas pessoas que tiveram suas contas hackeadas. E eu não estou dizendo aqui que é impossível, se você usar tudo isso aqui, eu não estou dizendo para você que é impossível que um hacker invada a sua conta para fazer besteira com sua conta. Mas é muito mais difícil, ok? Então, se é para alguém invadir, que não seja com facilidades. A gente tem aí, ó, use senhas complexas, senhas mais difíceis, não utilize cumprimentos impróprios. Aumente o cumprimento de suas senhas para dificultar a adivinhação por hackers. Não adianta você chegar lá na sua rede social e colocar 1, 2, 3, 4, 5. Não dá, gente. Aí você está entregando de bandeja sua rede social. Combine caracteres, combine letras. Use uma mistura de letras maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais, como a hashtag, como asterisco, para facilitar um pouco, tanto que você lembre e dificultar que sua conta seja invadida. Evite informações pessoais, não dá para eu chegar lá na minha senha e colocar lá Brandão Amorim, porque qualquer pessoa que me conhece vai saber que meu nome é Brandão Amorim, ou Rodrigues, não dá. Então, não utilize, preferencialmente não utilize seus nomes. Senha única por conta. Toda rede social sempre vai te alertar em segurança que não é para você fazer isso. A gente geralmente faz porque é uma questão de agilidade, é uma questão de andar mais rápido, de deixar tudo conectado, para facilitar a lembrança também, mas isso não é o ideal. Gerenciador de senhas. Quando você vai abrir sua rede social, que você vai mudar a senha, criar uma rede social e vai colocar uma senha nova ali,
você pode gerar uma senha automática lá pelo próprio aplicativo, Instagram, Facebook, YouTube. Desculpe, gente, estou querendo soluçar. Pelo próprio Instagram, Facebook, YouTube, e eles te ajudam com isso para facilitar para você, tá bom? Geralmente ele vai gerar senhas bem compridas, bem difíceis. Se sua opção é essa, sempre copie essa senha, guarde em um lugar seguro para você, tá bom? E atualize regularmente as senhas. O ideal é a gente atualizar pelo menos de 3 em 3 meses, embora poucas pessoas o façam, né? Vamos lá, pastor? Ative a autenticação de 2 fatores. Gente, quando a gente ativa a autenticação de 2 fatores na nossa conta, é dificílimo alguém conseguir entrar na nossa conta. Essa é uma camada adicional de segurança. A autenticação de 2 fatores adiciona uma camada extra de segurança ao exigir uma confirmação adicional com um código enviado para o seu celular. Você vai lá nessa opção, lá no Facebook, ou no Instagram, ou qualquer outra rede social, e adiciona o seu número de telefone. Por quê? Porque todas as vezes que alguém entrar na sua rede social ou no seu e-mail, seja onde for, ele vai enviar um código para o seu telefone. E, obviamente, só você vai ter acesso. Você tanto vai descobrir que tem alguém tentando entrar na sua rede social, quanto vai ter a segurança de saber que só você vai ter acesso a isso. 2, bloqueio de acesso não autorizado. Isso impede que outras pessoas acessem sua conta, mesmo se elas tiverem suas senhas, ok? Mesmo que você passou suas senhas para alguém, não se preocupe. Se essas camadas de segurança que eu estou te ensinando, se você colocar lá, aplicar na sua rede social, mesmo que alguém que tenha sua senha tentar entrar, não vai conseguir. E autorize apenas dispositivos confiáveis para acessar sua conta como seu dispositivo principal. Seu telefone ou computador na sua casa. Toda vez que você vai acessar lá, se você der uma olhadinha, geralmente acontece dele perguntar se é para salvar o dispositivo. Se for um dispositivo que você use frequentemente, como coisas pessoais, você salva. Se não, você coloca não salvar. Nunca deixe suas redes sociais ou dispositivo salvo em qualquer lugar, no local diferente daquilo que você tem costume de acessar, tá bom? Gente, está difícil de acompanhar. Vocês estão conseguindo entender? Como é que tá? Me dá um feedback, por favor. Tranquilo para mim. Ok. Isso aqui eu vou falar muito rapidinho. Às vezes a gente tem contas antigas, Facebook, Instagram, coisas antigas. Faça de tudo para você recuperar essas contas. Coloca lá, vê uma maneira, tenta lembrar a senha. Se você não lembrar, recupera a senha e tenta pedir para você reativar essa conta só para você excluir. Porque quando você deixa contas antigas abertas, você também está dando oportunidade para que outras pessoas acessem a sua rede social. Limpeza de presença digital. Ao desativar suas contas antigas, reduz as informações pessoais disponíveis online. E acompanhamento regular. Revise suas contas regularmente e desative aquelas que não são necessárias. Ok? Compartilhar informações pessoais. Prudência, gente, é fundamental na rede social. Exceto se você for alguém que fala especificamente da sua vida pessoal, como é o caso de vários youtubers e blogueiros por aí, se sua intenção não é fazer isso, poste o menos possível sobre sua vida pessoal. Pense 2 vezes antes de compartilhar informações pessoais. Por exemplo, tem mães por aí que postam a foto da criança com a farda da escola. Lá no Brasil é muito comum, né? Então, e isso você está fazendo o quê? Está informando para a pessoa onde é que seu filho estuda. Então, o ideal é você evitar essas informações que são tão vitais e importantes. Verifique suas configurações de privacidade nas plataformas de mídia social para limitar a exposição de suas informações. Aí embaixo também tem um link que eu coloquei para quem tiver acesso ao slide, entrar lá e verificar essas configurações, você pode ter acesso e verificar. E eduque-se sobre as consequências de compartilhar informações pessoais e ajude a conscientizar os outros, ok?
se eduque, estude sobre isso. Tenha cautela ao compartilhar a sua localização. Tem muita gente que, por exemplo, eu vou ali no Walmart, aí eu vou lá e entro no Facebook e coloco lá. Eu faço check-in no Walmart. Se você quer fazer check-in, você pode. Por exemplo, vai ser perfeito se você começar a entrar todo culto. Gente, por favor, façam isso. Entre todo culto no domingo de manhã, quando você chegar na igreja, quando você estiver chegando na igreja, e vai lá e faz check-in na igreja, vai aparecer tanto no Google que você fez check-in, que você esteve na igreja, e isso dá muita relevância na nossa rede social, dá muito engajamento também. Entre no Facebook, faça a mesma coisa, vá lá e faça check-in. Mas se você preferir, ou se você achar que não, faça depois. Por exemplo, se eu vou no Walmart, como eu estava falando nesse instante, não tem sentido eu chegar lá no Walmart e colocar, estou no Walmart. Para quê? Você não sabe quem são as pessoas que estão vendo. Você não sabe o coração das pessoas. Você não sabe qual é o intuito das pessoas. Então, se você tem que fazer check-in em algum lugar, compartilhar informações pessoais de onde você está, prefira fazer isso com o compartilhamento seletivo. Compartilhe sua localização apenas com pessoas de confiança. Por exemplo, a gente tem um grupo da nossa família. Sempre que geralmente quando eu saio, eu vou lá e coloco minha localização em tempo real, porque qualquer pessoa da minha família tem acesso, sabe onde eu estou, no caso de qualquer necessidade, se eu sumir, Deus me guarde, se eu sumir, se acontecer qualquer coisa, as pessoas que eu amo, as pessoas que se importam comigo, vão saber onde eu estou. E se eu não estou fazendo nada errado, se eu estou fazendo coisas que fazem parte do meu dia a dia, não tem porquê eu não mandar a minha localização. Mando, tá lá, meu marido sabe onde é que eu estou, meus filhos sabem onde é que eu estou, qualquer necessidade, vai lá. Gente, principalmente, eu lembro que na Flórida eu conheci o caso de uma moça, ela foi fazer a limpeza de uma casa, ficou bem famoso isso, ela é uma hispana, ficou bem famoso esse caso, e ela não mandou, obviamente, a localização dela para ninguém, mas ela teve uma situação bem difícil, que ela foi limpar a casa de um senhor, e pelo que eu entendi, a história toda, elas conversando, ela não deixou a chave do carro dela no bolso, ela não deixou o celular dela perto dela, tudo dela ficou lá na lounge da pessoa, ela foi atacada por esse homem, foi machucada por esse homem, ela foi violentada sexualmente falando por esse homem, e ela só conseguiu escapar porque ela pulou pela janela de um banheiro. Então, até a família dela saber onde essa mulher estava é muito pouco provável, porque se um homem que ela tem um endereço, que ela sabia os detalhes da casa dele, que ela tinha costume de ir na casa dele, e ele fez isso, qual o final disso? Com toda certeza não seria uma coisa boa. Então, independente de onde você esteja, por uma questão de cuidado com você mesmo, compartilhe a localização com as pessoas que você ama, para que elas acompanhem você, tá bom? Vamos lá, pastor? Gente, eu não quis fazer terrorismo, tá bom? É só um caso de verdade que aconteceu. Um assunto importantíssimo. É importante mesmo. O que pode ser feito para minimizar os riscos do uso nas redes sociais? Nosso celular tem microfone, câmera e localização, ok? Quando nós aceitamos, eu fiz o meu Facebook hoje, e hoje eu quero fazer a postagem de um vídeo. Quando você faz isso, você obrigatoriamente precisa dar autorização ao Facebook ou qualquer outra rede social a acessar o microfone do seu celular, como no caso do WhatsApp, a acessar a câmera do seu celular e, a grande maioria das vezes, a localização do seu celular. Quando você faz isso, é automático. Você está dando permissão, não apenas para aquele momento, tá, gente? Presta atenção. Você não está dando autorização só para aquela hora para o Facebook ter acesso ao seu microfone, à sua câmera ou à sua localização. Isso pode ser utilizado a qualquer instante. Lembrando que se a permissão não for concedida, você também não pode fazer postagem. Por isso, a gente é obrigado a fazer isso. Prova disso eu não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes já aconteceu aqui em casa, eu estar falando, a gente estava precisando comprar um colchão há um tempo atrás. E eu estava conversando dentro de casa, Stephanie procurando o colchão na internet,
buscando preço de colchão, tipo de colchão. Daqui a pouco eu abri meu Facebook, o que é que aparece? Anúncio de colchão. Quantas vezes já apareceu para você algo que você estava conversando? Ah, eu preciso comprar um sapato. Você começou a falar do sapato. Daqui a pouco é que aparece para você um sapato. Então, gente, tudo que você faz com o seu telefone, você está dando permissão, como eu disse, não apenas para aquele momento, mas para qualquer hora, tudo aquilo que você diz, ok? Fique ligado. O ideal é, sempre que você for ter uma conversa séria, algo mais complicado, uma coisa que é um segredo, estou conversando com meu marido. Qual o sentido eu estar conversando uma coisa importante com meu marido, uma coisa que é minha e dele, e eu estar com meu celular por perto? Gente, evitem isso. Preferencialmente, desliguem o celular. Se você tem em casa Alexa, se você tem em casa Google Home, se você tem em casa a Ring ou a Doorbell, qualquer coisa que você tenha com câmeras, ou que você dá acesso, dá permissão para eles ouvirem, para usar microfone, para usar câmera, eles vão te ouvir também. Isso quer dizer que eles vão estar lá parados ouvindo você e vendo você? Não. Mas isso pode acontecer em algum momento. Por exemplo, o governo pode utilizar essas informações. Gente, desculpa, eu tô com um pouco de frio. Amor, me socorre, traz alguma coisa para mim que eu tô com frio. Desculpa, gente. É, o governo pode ter acesso a essas coisas. Seja o que for, gente, evitem qualquer tipo de conversa mais séria. Hoje a gente tem até geladeira que tem internet, que tem o Alexa. Então você está conversando lá, isso é muito sério, gente. Desliga o telefone, desliga ou sai de perto. Não pode desligar a geladeira, sai de perto. Não pode desligar a Ring, sai de perto da Ring, vai para o mais distante possível. Não mantenha conversas sérias, conversas complicadas diante dessas coisas de automação, de tecnologia. Evite isso, porque com toda certeza você também vai evitar ter alguns problemas na vida. Tá bom, gente? Vamos lá? Alguma dúvida sobre isso? Ninguém tem dúvida? Coisa boa. Vamos lá? Todo mundo entendeu bem o que eu falei, né? Segurança online. As igrejas e os seus membros devem estar cientes dos riscos de segurança online, incluindo ataques cibernéticos e malware. Use senhas fortes, proteja suas contas de mídia social contra invasores. Mantenha-se atualizado sobre as melhores práticas de segurança online. Haja de forma proativa para proteger suas informações pessoais e desfrute de uma experiência online segura. Ok? Comunicação eficaz na igreja. Voltamos à igreja, o foco principal da nossa aula. Manter uma comunicação clara e eficaz é crucial para a harmonia e unidade da igreja. Nessa apresentação, vamos discutir dicas e estratégias para melhorar a comunicação entre os líderes, membros e comunidade como um todo. Vamos lá? A função do Ministério de Mídia da Igreja é comunicar com criatividade, excelência e eficácia a visão que a igreja carrega. A gente já passou nas primeiras aulas aí toda a visão que a igreja tem, no que a igreja acredita. Então, a nossa missão, nós da mídia, é passar isso para a igreja, passar isso para vocês. Se nós não estamos conseguindo, a gente precisa saber disso para que a gente consiga fazer um trabalho melhor, tá bom, gente? Pode passar, pastor. Dicas para melhorar a comunicação na igreja. Seja claro, evite ambiguidades e use linguagem simples e acessível. Eu lembro que um dia, quando eu trabalhava com meu irmão lá no Brasil, ele chamou um presbítero para fazer uma oração, um pastor, para fazer uma oração, e esse pastor era muito culto, tinha doutorado, tinha um monte de coisa, mas enfim. O pastor começou a orar e ele começou a falar, na terceira palavra que ele falou da oração, eu abri o olho e falei assim, Senhor, acho que eu vou precisar de um dicionário. Porque se na oração ele falou tão complicado, imagina só no dia a dia da igreja. Então, gente, por favor, eu sei que você é uma pessoa culta, que você é uma pessoa estudada, que você é uma pessoa inteligente, que Deus te dotou de uma inteligência extraordinária, que nós conhecemos, nós temos um linguajar bacana, um linguajar correto, claro, mas assim, tente utilizar palavras mais comuns,
sabe? Na hora que você estiver se comunicando com seus liderados ou com pessoas da igreja, não utilize palavras que a pessoa vai ter que parar assim e falar assim, meu Deus, eu não entendi o que a pessoa quis dizer. Não deixe isso, tá bom? Seja muito claro com o que você fala. Use tecnologia. Aplicativos, grupos de WhatsApp e e-mails ajudam a manter essa comunicação eficiente e ágil dentro da igreja. Seja empático. O que é? É ter empatia. É a gente ter empatia com o que o outro está passando. Quando a gente conversa com alguém, Miguel, inclusive, pregou não, deu aula a respeito disso, do aconselhamento pastoral. É isso, é a gente ter empatia com a dor da outra pessoa. Se alguém chega para você para conversar a respeito de um problema que ela está atravessando, não passe por cima disso, como se isso não te atingisse, como se isso não fosse nada. Tenha empatia para conversar com a pessoa, faça com que ela se sinta importante, com que ela se sinta ouvida, e ela saiba que é importante para você que ela esteja bem. Manter frequentes reuniões, a gente sempre faz isso. Encontros regulares ajudam a discutir ideias e solucionar problemas e aproximam os membros. Amém? Isso tudo são formas da gente melhorar a nossa comunicação. Uai, pastor, eu acho que eu engoli alguma coisa aí. O WhatsApp, desculpa, gente, eu posso corrigir isso e enviar depois para vocês. Deixa eu passar aqui, que eu acho que eu engoli essa parte sem querer. O WhatsApp não é só grupo, né, gente? A gente sabe que hoje o WhatsApp é uma parte essencial da nossa vida, tanto para falar com família, para falar com amigos, para falar com tantas pessoas que a gente convive. Então, o WhatsApp hoje já alcançou aí 1 bilhão de downloads em todo o mundo, de contas. Gente, é muita gente utilizando essa plataforma de comunicação. E se tem tanta gente usando essa plataforma, a gente precisa utilizá-la também, mas não para coisas ruins. Utilize essa plataforma, essa bênção, para aquilo que vale, para aquilo que é válido, para aquilo que vai valer a pena. Pode passar, pastor. Não tem como os irmãos lerem, pode passar. Eu peço desculpas, irmãos. Tem algumas coisas que vocês precisam saber, que tal, eu não sei se todo mundo sabe, mas juridicamente falando, administradores de grupo têm também, como é que eu falo, responsabilidades jurídicas de tudo que acontece dentro do grupo. Se eu sou administradora de um grupo, eu preciso saber que eu sou responsável por tudo que é postado, por tudo que é dito, pelas críticas. Já aconteceu, principalmente no Brasil, diversos processos contra administradores de grupo, porque alguém chegava lá, criticava alguém e começava algum tipo de preconceito, começava alguma coisa, e isso gerou uma discussão pesada, e essa pessoa, esses administradores não removeram essas pessoas que começaram a discussão. Então, se você é administrador de um grupo, esteja atento a isso, porque você também é responsável por tudo que acontece lá dentro, tá bom? No grupo, a gente precisa fazer regras simples e claras, regras objetivas. Outra coisa que a gente, principalmente nós da igreja, temos muito essa mania de fazer, né? A gente às vezes esquece e vai lá e coloca alguém sem nem perguntar à pessoa se ela tem interesse de participar do grupo. A gente só vai lá e coloca e acabou. E às vezes a pessoa realmente não tem interesse nenhum, não quer participar, não gosta de estar em grupo, e ela fica meio constrangida de sair, porque isso, poxa, fulano saiu do grupo, fica aquela sensação ruim. Então, para a gente evitar isso, vamos a partir de hoje, a começar em mim, sempre pegar os links, gente. Em cada grupo você pode gerar um link e você manda para essa pessoa, faz um convite, faz um texto, olha, eu criei um grupo para a gente conversar a respeito de maternidade. Se for do seu interesse, entra, vai ser muito bacana. Olha, a gente criou um grupo a respeito do Ministério de Louvor. Como você faz parte, nesse caso, quem tem cargo na igreja não tem conversa, né, gente? Quem tem cargo na igreja precisa estar no grupo que tem a ver com aquilo que você faz na igreja. Então, sempre chame pessoas, dê a oportunidade à pessoa de ir ou não. E, preferencialmente, que ela nem tenha que dizer, não, eu não quero. Só manda o link. Se ela tem interesse, ela vai lá e vai entrar no grupo. Entre tantas outras coisas aqui, faça backup das mensagens do grupo com frequência, que essa é uma parte importantíssima. Por quê?
Que no caso de dar uma pane no seu celular, no caso de acontecer qualquer coisa, e depois alguém lá no futuro abrir um processo contra você, contra todos os administradores, você tem salva todas as conversas que houveram no grupo, tá bom, gente? Eu digo isso no caso de quem é administrador, de quem é responsável por algum grupo. Sempre tem esse cuidado, esse zelo para proteger você mesmo, tá? Pode passar, pastor? Gente, tá muito complicado para vocês a aula, tá muito chato. Como é que tá? Dá o feedback para mim aí, para eu entender, tá bom? Branding e identidade visual. Entenda a diferença entre esses termos. Gente, às vezes é assunto que você fala assim, poxa, por que que eu quero saber disso? Mas olha, você trabalha com limpeza? Você tem uma empresa de limpeza? Você tem clientes hoje? Isso aqui é essencial para você saber. Você tem uma empresa de piscina? Você trabalha com construção? Você tem uma rede social? Você quer fazer anúncio? Você quer em algum momento utilizar isso? Tudo isso são coisas importantes que é bacana que você aprenda para você poder aplicar. Os dois termos são utilizados e muito utilizados no mundo do marketing digital. Tem pessoas que chegam até a confundir o significado deles. E por isso hoje nós vamos explicar a diferença entre os termos. O que é identidade visual? É o conjunto de elementos visuais que caracterizam uma empresa, um negócio ou uma marca. Ela inclui paleta de cores, a logo da nossa igreja. Todas as cores que são utilizadas na logo da nossa igreja faz parte da nossa paleta de cores. Geralmente e preferencialmente, os banners que a gente faz, nós utilizamos cores que tenham a ver com a paleta da igreja. Se a paleta da igreja é azul, cinza e vermelho, nada a ver as cores, né, gente? Mas se é azul, cinza e vermelho, preferencialmente, nos banners, nós vamos utilizar mais essas cores. Ou cores que tenham a ver. Se a gente está usando um vermelho, a gente pode partir para um vermelhinho mais clarinho. Então, não dá para, por exemplo, por que é que os fast food por aí, por exemplo, as logos praticamente todas têm até aquele tom avermelhado, aquele tom alaranjado. Por quê? Porque cada cor, gente, gera um sentimento dentro de nós. Se você for estudar a respeito de psicologia das cores, você vai entender que quando você olha a cor da Coca-Cola, automaticamente você nem precisaria ver o nome Coca-Cola. Você vai lembrar na hora. Se você vê qualquer coisa que tenha a ver com a cor da Coca-Cola, você vai lembrar. Se você vê qualquer coisa que tenha a ver com o McDonald's, com a cor, de longe, gente, pode até não ter o nome exatamente McDonald's, mas você viu a placa longe, naquela cor, e então com aquele M, então pronto, acabou. Você vai saber na hora que é McDonald's. Mesmo que você não esteja perto. Isso é identidade visual. Quando você consegue identificar as cores, pelas cores, pela logo da empresa. Que empresa é essa? A Target, por exemplo. Eu já vi em vários locais por aí que não tinha o nome Target, só tinha aquela logo deles. E na hora eu sabia que era a Target. Isso é identidade visual. E o que é branding? Já o branding é o processo que envolve estratégias de marketing, como posicionamento, gerenciamento da marca. É nessa etapa que ocorre a decisão de como ela será apresentada ao público. Assim, a identidade visual integra todo esse processo. Depois vocês dão uma olhadinha, se for do interesse de vocês, e vão estudar a respeito desses dois, do branding e da identidade visual, tá bom? Se você precisar aí criar uma logo para sua empresa, para qualquer coisa, sempre busque empresas ou pessoas que trabalham com isso, porque elas vão entender a respeito disso e vão saber quais cores utilizar para sua marca. Identidade visual. Porque as igrejas precisam se preocupar com a marca. A identidade visual está relacionada a tudo aquilo que compõe a cara de uma marca, uma empresa, um serviço ou um produto. Sendo assim, se a sua igreja fosse uma pessoa, a identidade visual representaria o que essa pessoa veste, o modo como ela fala, o jeito como ela se comporta, os gostos, manias e personalidade. Basicamente, a gente diz que é a logo da igreja, o design do site da igreja e do aplicativo. Tudo isso tem que casar, as cores têm que casar. Não dá para você entrar na rede social da igreja hoje, por exemplo,
e ter lá um banner extremamente laranjão, exceto que a gente esteja chamando você para uma pastelada, exceto que a gente esteja chamando você para um churrasco, e mesmo assim a gente vai tentar não utilizar cores tão que não tem muito a ver com a nossa comunicação, com a nossa identidade visual, tá bom? As cores, a linguagem utilizada, as fontes, ilustrações. Se você olhar os banners da igreja, ou de qualquer outra igreja por aí, de qualquer empresa por aí, você vai ver que nesse banner não tem lá um monte de letras diferentes, fontes diferentes. Por quê? Porque qualquer pessoa que estuda um mínimo a respeito da identidade visual sabe que ela não pode utilizar um monte de letras diferentes, um monte de cores diferentes, um monte de coisa que não tem a ver com a nossa logo, com a nossa marca, porque a gente precisa representar tudo aquilo que a marca é. A linguagem utilizada, as fontes, o modo como são feitas as fotos e os vídeos, o estilo das redes sociais e a cenografia do local são alguns elementos que compõem e constroem a identidade visual da nossa igreja. Nós definimos a identidade visual, portanto, enquanto a forma como a comunicação da sua igreja e da visão dela é feita e a maneira como as pessoas enxergam e a entendem. Então, a partir de agora, toda vez que você vê uma logo, comece a observar. Pode passar, pastor. Comece a observar o que é que aquela logo quis dizer, o que as cores quiseram falar para você, queriam falar para você. Facilitando a comunicação entre os membros. Nós temos encontros de comunhão, por exemplo, os homens estavam se reunindo há tempo atrás, as mulheres também. Grupos de especialização, com grupos de estudo, oração e atividades específicas, os membros se conectam com os outros com interesses semelhantes. Canais de comunicação. Nós precisamos estabelecer múltiplos canais de comunicação, incluindo as redes sociais, grupos de mensagens, porque isso ajuda a conectar os membros que não frequentam a igreja regularmente. Pode passar, pastor. Tem muita gente que recebe as mensagens relacionadas aos eventos da nossa igreja, que nem são pessoas que estão o tempo inteiro dentro da igreja. Então, elas vão receber, a menos que elas me bloqueiem, elas vão receber essas informações e só vão participar se elas realmente decidirem que não vão. Mantendo uma comunicação clara na realização dos eventos. Isso aqui, especificamente, preferencialmente, é muito para os líderes de departamento, líderes da igreja. O planejamento coletivo. Nós vamos fazer um evento de homens agora no final do mês. Líderes de homens são 5. Esses homens precisam se reunir, precisam estar com uma comunicação clara, saber o que vai acontecer no evento. Por quê? Porque quando isso não acontece, a gente começa o evento sem saber o que vai ser, como vai ser, o que vai fazer, a programação. Então, tudo isso a gente precisa se reunir com a liderança, com as pessoas que têm a ver com o planejamento do evento, para a gente decidir a respeito disso. Um cronograma detalhado, foi o que eu acabei de falar. Uma programação do evento. Não é que o culto vai ser engessado, não é que o congresso vai ser engessado naquilo, mas o próprio Deus trabalha com a organização. Saber o que vai acontecer. O que sair do planejamento dali que você fez tem a ver com a parte espiritual, tem a ver com o Senhor, o Espírito Santo. Às vezes eu passo o programa terminar o culto 1h da tarde, mas às vezes a mensagem estava tão boa que a gente nem sentiu que o tempo passou. Quantas vezes a gente foi participar de eventos, de cultos que nós estávamos lá, que a mensagem estava tão incrível, tão boa, Deus falou tanto com a gente, que a gente nem queria sair, não sentiu falta, não queria sair da igreja. Mas é importante nós sempre termos esse cronograma e uma comunicação antecipada com os membros e os envolvidos sobre os detalhes do evento, incluindo toda essa programação. Isso é muito importante para a gente realizar os eventos na nossa igreja. Pode passar, pastor. Ou realizar qualquer tipo de evento que você planeja. Digamos que você é um cara que trabalha, um irmão que trabalha com construção. Você vai ter um evento, vai ter um churrasco com os seus colaboradores, com os seus funcionários. Você não pode chegar e avisar para a pessoa em cima da hora, você tem que se programar, ter toda a programação, fazer, temperar a carne, fazer tudo. É a mesma coisa dentro da obra de Deus. Você não pode avisar para as pessoas que amanhã vai ter um evento e passar por cima de tudo aquilo que precisa ser feito, tem que ser feito com organização.
Funções da comunicação na igreja. A gente tem a função de transmitir as informações. Comunicação eficaz ajuda a transmitir as informações importantes. Nós também precisamos utilizar isso para a igreja ter um desenvolvimento espiritual. A comunicação eficaz é fundamental para o desenvolvimento espiritual de todos os membros da igreja, ajudando-os a encontrar respostas para questões importantes. Promover a unidade. A gente dentro da igreja, a gente precisa promover essa unidade de todas as formas possíveis. Se você ouviu qualquer coisa que tira esse aspecto de unidade da igreja, tente cortar, tente parar, tente acabar de alguma forma com isso, peça ajuda para quem precisa, chama o pastor, chama pessoas que podem ajudar nesse teor, porque o nosso papel também dentro da igreja é promover a unidade. Unidade é a união, é a gente saber que nós somos um corpo, e como corpo, a gente depende um do outro, precisa um do outro, não dá para eu pegar minha cabeça e soltar minha cabeça, para minha cabeça sair por aí andando, ela não vai sair, nem o meu corpo vai morrer. Por quê? Porque o meu braço precisa do meu tronco precisa da barriga, e assim sucessivamente. Da mesma forma, é o reino de Deus. Nós precisamos um dos outros, e a unidade é algo essencial dentro do reino. Fomentar amizades, quando a gente faz esses eventos, quando a gente promove a unidade dentro do corpo, a gente fomenta amizades, a gente cria amizade, cria vínculos. E isso na igreja é essencial. Amém? Vamos lá? Eu estou tentando correr o máximo possível, gente, porque como eu exagerei um pouquinho no slide, união através de uma comunicação eficiente. Todos na igreja precisam saber se comunicar. É uma comunicação de mão dupla. É importante que a comunicação flua nos dois sentidos, ouvindo e falando, para manter uma boa comunicação. Quantos problemas poderiam ter sido evitados dentro da minha igreja, dentro da sua igreja, dentro da nossa família, se nós tivéssemos tido esse cuidado com a comunicação? Basta uma informação, gente, mal colocada, ou uma informação não dada, isso pode gerar um problema. Quantas vezes já aconteceu de a gente planejar um chá de mulheres, por exemplo, e por falta de unidade até de algumas, ou por falta dessa questão da falta da comunicação, uma outra pessoa não ficou sabendo, e essa pessoa ficou triste porque não foi convidada, ou tantas outras coisas que acontecem dentro da igreja, ou dentro da nossa família, que a única coisa que nós precisávamos era ter uma comunicação clara, ter um propósito comum. A comunicação eficiente deve ter um propósito bem definido e compartilhado pelos membros da igreja. Por quê? Porque quando a gente trabalha junto, a gente alcança o objetivo. Se o objetivo do evento é salvação de vidas, se o objetivo do evento é mostrar à igreja efetivamente o que é missões, nós somos uma igreja missionária, mas muitas vezes a igreja precisa de fato se envolver em missões. E se a nossa intenção é essa, nós precisamos trabalhar juntos. Não apenas o departamento de missões vai trabalhar. Não, isso não é unidade. É o departamento de missões, são as mulheres, são os homens, são os obreiros, são o departamento infantil. Nós fazemos parte de um corpo. Nós precisamos nos aproximar e um ajudar o outro. Se um evento de criança, Beth, eu estou aqui, eu não trabalho no departamento infantil, eu trabalho no departamento de mídia ou no departamento de mulheres, mas eu estou disponível. Você precisa de ajuda em quê? É para carregar cadeira? É para ajudar uma criança? É para ajudar em qualquer coisa? Você faz parte disso. Ajude nesse processo para que o objetivo final do congresso, do evento, seja alcançado, irmãos. Pode passar, pastor. Gente, eu não vejo muito, eu não sei se alguém levantou a mão aí, se alguém está falando, mas se alguém quiser falar, o pastor Natanael com certeza vai ver aí. A importância da comunicação entre líderes e lideradas. Gente, esse é um assunto bem, bem importante dentro da igreja. Não dá para, irmão Dilmar, ser líder de homens e não se comunicar bem com os seus liderados. Ou não dá para o irmão Moab trabalhar com os homens também e não se comunicar bem com os outros líderes que trabalha junto com ele. A comunicação na igreja deve ser
algo essencial. Eu tenho falado sempre a respeito disso, que por conta de uma má comunicação, a gente pode sofrer consequências, algumas talvez irreparáveis, ou algumas que a gente dá para corrigir, mas com custo, com dor, machucou alguém. Então, vamos trabalhar nessa compreensão mútua. A comunicação eficaz entre líderes e liderados garante que todos estejam no mesmo propósito. Eu vou fazer um evento de homens. Qual é o propósito? O propósito é despertar o sacerdócio nos homens. Gente, que toda a liderança, que todos os liderados, que todos os homens vistam a camisa do evento, vistam a camisa do propósito, não apenas do evento. Se a intenção é despertar esse sacerdócio do homem, que você, homem, vista essa camisa e entenda que é essencial a sua presença, a sua ajuda. Vai lá, ajuda no evento, chama pessoas, convida pessoas, tem essa comunicação clara de convidar pessoas, convide homens, se envolva no negócio, se envolva no propósito, para que esse propósito maior, que é glorificar o nome do Senhor e despertar o sacerdócio do homem que você convidou, da pessoa que vai estar lá, seja alcançado. O planejamento e execução eficazes. A comunicação clara ajuda a planejar e executar ações eficientes e com objetivos claros. Uma gestão de confiança, gente, como isso é essencial dentro de uma liderança. Não dá para o liderado, ele não vai respeitar alguém que não passa essa confiança. Ele não vai respeitar alguém, não vai chamar você, não vai estar bem sendo liderado por alguém que não inspira confiança. Então, seja esse transmissor de confiança. Ter uma comunicação aberta e honesta entre líderes e liderados é fundamental para gerar essa confiança, esse respeito. Mostre como você é, você não tem que ocultar. Chegue para essa pessoa e mostre para ela, sim, você é líder, sim, mas você é alguém como ela, você não está acima dela em se tratando de sentimentos, em se tratando de problemas, não. Quantas vezes já chegou uma mulher para mim, por exemplo, eu trabalho na liderança das mulheres, mas as mulheres que olham para mim têm que olhar para mim e falar assim, eu posso confiar nela, eu posso conversar com ela, e gera essa confiança, trabalhe nisso para que as pessoas que convivem com você, não apenas quem lidera junto com você, mas quem você lidera, tenha essa relação de confiança com você, tá bom? Alguma dúvida, algo a acrescentar, gente? Vou passar rapidinho aqui, comunicação segmentada, distintas faixas etárias, como a gente tem na nossa igreja, né? A gente tem o evento para os adolescentes, no domingo de manhã, tem para as crianças, por quê? Porque, gente, não dá para a gente colocar os filhos da gente, por exemplo, criança, sentar lá e colocar, enquanto o pastor Tiago está lá pregando, o pastor Tiago está lá empolgado, pregando, mas a criança não vai assimilar. O adolescente não vai assimilar assim, dependendo da idade do adolescente. Por quê? Porque a faixa etária dele, a comunicação dele é totalmente diferente. Os termos que ele utiliza, a linguagem dele, o idioma dele é um idioma totalmente diferente. Por isso, ele tem que estar envolvido nessa questão da faixa etária dele. Eu estou muito feliz com o grupo dos adolescentes, das crianças, eu tenho visto continuamente crescendo e eu tenho ficado muito feliz porque a gente passou uma época na nossa igreja que realmente a gente tinha tão pouco adolescente, tão poucas pessoas, tão poucas, só tinha mais crianças, né, e adolescente. E eu lembro que no nosso quarto de guerra nós oramos muito por isso. Todo dia a gente orava e falava, Senhor, traz pessoas, traz adolescentes para a nossa igreja. Nós oramos muito por isso. Todas as mulheres que participaram do quarto de guerra sabem a respeito disso. Eu orava sempre, falava assim, Senhor, manda adolescentes, manda jovens para a nossa igreja, para que os nossos filhos tenham amigos dentro da igreja. E isso tem acontecido na nossa igreja e eu tenho achado lindo a quantidade de adolescentes, de crianças, e que Deus continue fazendo isso crescer cada dia mais. Grupos de liderança compartilham informações para aprimorar o desempenho da igreja, os seus líderes, garantindo a eficácia nas realizações de eventos e propostas. No corpo de Cristo, todos devem contribuir. Pode passar, pastor. Não tem essa diferenciação de quem é quem, mas todos nós temos que estar ligados no corpo e sabendo tudo aquilo que a gente pode fazer, que a gente precisa fazer para ajudar nisso. Privacidade de dados e regulamentações. Esse é um assunto, gente, até um pouco chato. Meu marido até falou, Ruth, tira isso. Mas eu acho importante vocês entenderem que a proteção de dados
é uma parte importantíssima da nossa vida, já que você utiliza a rede social. Pode passar, pastor. Algumas regulamentações, todas as leis, gente, vocês precisam entender isso. Todas as leis que regulam essa questão de privacidade, de dados, tudo isso é muito recente, porque a internet sempre foi um campo sem lei, um mundo sem lei, uma terra sem lei. Tudo era de todo mundo fazia qualquer coisa. E hoje, de alguns anos para cá, principalmente depois da pandemia, depois que essas regulamentações foram aprovadas, essas leis foram aprovadas, é que existe uma proteção maior. As empresas coletam mais informações do que precisam, o que leva a uma maior exposição de dados pessoais. Para você ver aqui, ó, lá embaixo, onde tem vazamento de dados. O Facebook foi condenado pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacon, no Brasil, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, ao pagamento de 6,6 milhões pelo vazamento de usuários brasileiros durante as eleições. Ela explica que em 2018, dados de usuários do Facebook foram repassados a Cambridge Analytics, algo assim, consultoria britânica de marketing político, contratada para a campanha eleitoral do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Estima-se que, na época, dados de mais de 87 milhões de pessoas em todo o mundo foram entregues a essa empresa de análise de marketing político. E isso incluiu 443 mil brasileiros que tiveram todos os seus dados compartilhados com essa empresa. Todos os dados compartilhados com essa empresa, tá bom? Por isso que é tão importante a privacidade de dados. Pode passar, pastor? Tudo isso aí eu posso passar para vocês conhecerem. Para onde vão e para que os seus dados são solicitados? Pastor, quando chegar a minha hora, o senhor me fala, ou então eu vou correr para falar sobre fake news e sobre inteligência artificial. Você acha que dá tempo se eu passar Missionário aí? tá, pelo relógio aqui está faltando 12 minutos. Se a senhora puder condensar aquilo que a senhora acha mais Então, vamos lá, o senhor passa para mim, por relevante, favor? ou senão a senhora continua na próxima semana, depende do que a senhora acha. Porque também não adianta Deixa- atropelar. A senhora pode escolher o que dá para fazer ou continuar no início da semana que vem, o que a senhora achar melhor. Passe para mim um pouquinho, porque qualquer coisa também eu posso passar essas informações para os irmãos, eu posso colocar lá no grupo, se vocês permitirem. Essa questão de regulamentação de dados pode passar. É uma coisa importante para vocês saberem, mas não é essencial. Então, pode passar. Tudo são leis que defendem você nas redes sociais, ou em todas as redes sociais, na internet em si, pode passar. Aí também são links que vão te ensinar tudo a respeito disso. Vamos lá para uma parte que é importantíssima. O efeito da fake news e da desinformação. Isso tem se tornado uma grande preocupação nos últimos anos, afetando não só a política e a economia, mas também a sociedade como um todo. Pode passar, pastor. Como as fake news afetam a igreja? Deturpam as escrituras, porque falam muita coisa que não é verdade, e pessoas que não conhecem a palavra de Deus passam a acreditar em informações enganosas e mentirosas. Elas destroem as famílias, porque quantas famílias foram destruídas por conta de uma informação falsa, de uma mentira? Ela cria pânico, principalmente na época da pandemia, gente. Lembra da quantidade de pânico que o mundo virou? Quanta informação mentirosa a gente recebeu? E detalhe, a grande maioria das vezes a gente nem vai saber se foi mentirosa, mas eu tenho certeza que teve muita mentira. Então, cria pânico. Por exemplo, quantas vezes... Eu lembro que quando eu era adolescente, foi muito dito que o mundo ia acabar em 2000. Eu cresci sabendo que o mundo ia acabar em 2000. Com 12 anos eu falei assim, não vou estudar não. Para que eu vou estudar? Se o mundo vai acabar em 2000? Então, quer fake news maior do que essa, gente? Depois falar que era em 2012, que aconteceu uma grande catástrofe que o mundo iria ser exterminado em 2012. Nós já estamos em 2023, nada do mundo acabar. Pode passar, pastor.
Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Pode passar. A Bíblia está cheia de versículos, gente, falando de língua grande e de mentira. Eu já falei sobre perigos, então pode passar, pastor. Eu não preciso. Vamos lá. A língua, porém, ninguém consegue domar. Gente, eu posso até deixar muita coisa para trás, mas eu gostaria muito. Eu posso até, pastor, colocar esse vídeo lá no grupo, se o senhor me autorizar, se for melhor, porque como ele tem 6 minutos, mas é uma história importantíssima a respeito de fake news dentro da igreja, de uma, de uma mentira disseminada dentro da igreja, que destruiu toda uma família. E eu gostaria muito que vocês conhecessem essa história. Então, o senhor pode passar, pastor, e se o senhor me autorizar, eu posso colocar lá no grupo o vídeo. Ok? Pode passar, então. A propagação de fofocas e polêmicas por cristãos. Essa, gente, é uma parte que eu nunca vou conseguir entender, nunca vou conseguir aceitar. Porque quando a gente abre um site, quando a gente abre um Facebook, e que você vê que tem pessoas criticando, falando, inventando mentiras e falando, você fala assim, com certeza não são filhos de Deus. Então, para eles, tanto faz aquilo que é dito, aquilo que é falado, mas é uma destruição para o meio cristão, é uma vergonha para o meio cristão, que hoje existam tantos YouTubers, tanta gente famosa, tanta gente que está se tornando famosa por conta de mentiras, ou por conta de calúnias, ou por conta de difamação. Na verdade, hoje é uma profissão. Se você tentou ser engenheiro, tentou limpar a casa, tentou ser cozinheiro e não deu certo, pronto. A opção é o quê? É você se tornar um fofoqueiro na internet. Dá tanto dinheiro que hoje tem gente que tentou ser cantor, não ficou famoso, tentou ser pregador, não ficou famoso. O que é que eu vou fazer então? Eu vou atrás daqueles que conseguiram, dos pastores, dos pregadores, dos cantores que conseguiram isso, esse reconhecimento e essa fama, para acabar com a vida deles. E isso é muito triste no meio cristão, porque hoje, realmente, como eu falei, se tornou uma profissão. E isso é busca por sensacionalismo, falta de discernimento e danos à imagem da igreja. Gente, é muito triste quando a gente abre uma coisa dessa que você vê um monte de comentário, ela diz que é crente e diz que é pastor, como é que é cantor, como é que está em cima do púlpito fazendo isso. E muitas vezes nem isso é verdade. E isso são fake news que, infelizmente, arrebentam famílias, arrebentam igrejas. Quantas igrejas por aí já foram destruídas por conta de mentiras, por conta de fofocas? A disseminação de fake news por membros da igreja pode prejudicar a imagem da igreja e criar um clima de desconfiança entre os membros e a comunidade que ela está localizada. Gente, isso é tão sério que isso não mexe só com os membros da igreja. Toda a comunidade passa a estar de olho, passa a observar, passa a ficar olhando com desconfiança para o pastor, para a igreja, por conta de mentiras que são contadas. Fake news é coisa muito triste. Pode passar, pastor. Como a igreja pode se defender das fake news? São 9h55, pastor do céu. Tem tanta coisa para falar sobre fake news e sobre inteligência artificial ainda, pastor. Então vamos fazer o seguinte, é um Ai, conteúdo que eu tenho certeza de muita relevância para todos nós. Foi bastante informação hoje, a gente foi presenteado aqui, né, por uma gama gigantesca de conhecimento, né, como a gente deve olhar, né, as nossas redes pessoais, as redes da instituição da igreja. Eu tenho certeza, não precisa ir atrás do Facebook de ninguém, que poucas são as pessoas que utilizam o Facebook para evangelizar, para compartilhar as mídias da sua própria igreja. Então, isso assim, falou muito forte com todos nós aqui, né? A forma como a gente deve tratar o público online, que é maior do que o público presencial, né? Se a gente for colocar quantas pessoas acessam os cultos nas redes sociais, dá mais gente do que está presencial. As uhum. pessoas têm sede de informação, buscam por coisas que edificam, né? Aqueles que estão na rede social buscando isso.
e outras pessoas buscam só lazer mesmo, às vezes quer só brincar, quer só passar tempo na rede social, mas a igreja cumprindo o seu papel, né, fazendo o ID também no ambiente social, ela precisa estar munida dessas informações que a senhora falou, inclusive, como eu falei no início, eu vou sugerir ao pastor Messias que essa aula seja ministrada, não com toda essa gama de conteúdos, porque aqui foi mais para líderes, mais para a prática da rede social, como né, a igreja, o membro deve se portar na rede social. Isso deve ser ensinado, sim. A parte de segurança foi muito importante, mas eu proponho da senhora continuar na próxima aula. Eu acredito que pelo menos uma hora você não vai precisar para concluir essa parte aí. E aí a gente vai ajustando, né? Quando acabar a sua aula, uma hora eu acredito que vai dar. Aí o próximo professor inicia, acaba na outra semana e vai dar certo. Não, não vai ter problema, não. Vai dar tudo certo, porque o conteúdo ele tem que ser apreciado mesmo, né? Muita informação para simplesmente citar, sem a senhora poder desenvolver o tema da maneira que precisa. Então, por hoje, eu já me dou por satisfeito, porque foi muita informação. Aquele vídeo da fake news, né? Da calúnia, eu já vi, um vídeo muito forte. Eu peço que a senhora publique lá no grupo, com certeza. E semana que vem a senhora continua. Tá bom assim? Tá bom, pastor. Perdão, meus irmãos, por favor. Realmente é muita coisa. Eu queria até passar mais, mas eu tive que fazer correndo por conta do tempo, tá? Não, a senhora não tem que pedir perdão, a senhora está presenteando a gente, né? Uhum. É só questão de pegar um próximo horário para poder fazer o tema, né, com o seu desenvolvimento necessário. A senhora foi brilhante. Ninguém aqui teria capacidade, né, de fazer o que a senhora fez hoje, com esse brilhantismo, com esse conhecimento, com a vivência, né? Acho que mais de 20 anos que a senhora trabalha com mídia social em igreja, então foi uma bagagem gigantesca para a gente abrir a nossa visão de uma vez por toda, que existe sim uma igreja online, né? Um povo conectado, as pessoas estão mais conectadas à internet do que à igreja. Então a igreja não Uhum. pode ficar de fora, é um ministério extremamente sério que nós precisamos evoluir, avançar e colocar, né, nos seus devidos lugares, eu tenho certeza disso. Pastor Jorge Araújo levantou a mão. Reverendo, abre o microfone para falar conosco aí. Bem, primeiro para agradecer por estar nos presenteando com essa serva de Deus, que tive o privilégio de conviver com a irmã Ruth Né, e pastor? ver o quanto a irmã Ruth entende desse negócio aí de computador, viu? Eu sou leigo, e aí eu ia pedir exatamente isso que você acabou de falar para a irmã Ruth não correr, porque pessoas, principalmente como eu, que não entendo nada, eu sou um leigo total. E é muito importante essa aula que está sendo dada aqui, principalmente para pessoas como eu, que a gente não tem tanto conhecimento. Eu tenho meus filhos entendem, mas eles não têm paciência de explicar assim como a irmã Ruth está me falando. Então, isso é um presente para nós e eu estou feliz com essa aula e espero que você continue na próxima semana, porque é muito interessante. Inclusive, eu fui impactado com as informações que você acabou de passar. Apesar de que a gente está vendo todo dia, mas da forma que você está colocando, leva a gente a refletir um pouco mais e ter um pouco mais de cuidado com aquilo que a gente vê e com aquilo que a gente publica também na internet. Muito obrigado, irmã Ruth. Que Deus lhe abençoe e volte na próxima semana, dando continuidade a essa aula, porque esse curso, eu acredito que ele está sendo muito abrangente. Eu nunca pensei que esse curso fosse alcançar todas essas áreas que está sendo ministrada aqui para nós. Muito obrigado. Aprendemos muito com você nessa noite, viu? Que Deus te abençoe. Amém. Pastor Saudades. Jorge, Também, pastor. Pastor Jorge resumiu o sentimento, né? Com muita autoridade, né? De que a gente precisa saber mais desse assunto. Eu confesso que nós estamos deixando a desejar, né, nessa área, e a senhora hoje chamou todos nós em conta, né?
em consideração de que é um tema, qualquer um de nós aqui, líderes de igreja, precisamos dar mais atenção, mais tempo às redes sociais, né? Tratar, né? Porque é uma ferramenta, né, poderosa para os dias atuais. A igreja não é a mesma, né? A palavra é a mesma, a doutrina é a mesma, a verdade bíblica é a mesma. Só que a forma de alcançar pessoas mudou completamente. Então, a gente precisa dar mais atenção a esse tema e a senhora vai precisar de mais tempo, sim. Perdão que quem está organizando o curso, né? Eu, o pastor Daniel, irmão Júlio também é culpado. Entrou nessa também. Só, só separou 2 anos para a senhora, mas vimos que o assunto é maior, né, Márcia? O assunto precisa de mais atenção. Então, irmã Ruth, faça suas considerações finais e semana que vem ela volta. Sim, senhor. Ô, pastor, obrigada. Espero que. Eu sei que é muita informação e às vezes é assunto que você fala assim, poxa, será que realmente é do meu interesse? Mas sim, leve isso como seu interesse, leve isso como um instrumento de bênção para sua vida, como um instrumento, como uma oportunidade de você aprender e de ter conhecimento a respeito de uma coisa que hoje faz parte realmente de toda a nossa vida. Todo mundo aqui da rede social, tanto que você está aqui utilizando o Zoom, está utilizando a internet para isso, e que tudo que eu conseguir passar aqui, de fato, trabalhe na nossa vida de uma maneira que haja mudança, que haja uma nova perspectiva para o reino de Deus, de maneiras que a gente tem para ajudar no reino de Deus, na igreja, efetivamente, na nossa vida também. E que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. Boa semana para vocês e a gente se vê próxima segunda-feira. Amém, glória a Deus. Queria convidar a irmã Cida para fazer a oração de gratidão a Deus pela vida da missionária, por nós que fomos agraciados por Deus hoje dessa aula, né? E quinta-feira nós temos a escola bíblica, está sendo uma bênção também. Lembrando que na última quinta-feira desse mês, ao encerramento do trimestre, nós teremos o pastor Napoleão Falcão ministrando a aula final da escola bíblica na última quinta-feira de setembro, tá bom? Já deixando avisado. Segunda-feira, a irmã Ruth continua, vai ser uma benção. Mancida, Pois não, vamos orar. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, queremos te agradecer, Pai. Te agradecer, ó Deus, por esta aula que foi tão bem explicada, Senhor, e que precisamos tanto aprender, Senhor. Deus, nós te louvamos, Senhor, por esta equipe tão importante. Este curso tem sido, assim, magnífico, Senhor, para nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, muito obrigada por estarmos aqui, Senhor, aprendendo mais e mais, Pai, para que possamos, Senhor Deus, nos prevenir do que pode acontecer conosco, Senhor, nessas redes sociais, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por cada professor. Obrigada, Senhor Deus, hoje, pelo que a irmã Ruth nos ensinou, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e tem capacitado, Senhor, cada irmão professor para passar para nós, Senhor Deus, o que o Senhor acha necessário para a gente, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, e pedimos a tua bênção, Senhor, para nossas vidas. Deus, fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém, Senhor. Foi excelente a aula de hoje. Tem sido todas as semanas excelente. Glória a Deus por isso. Que curso maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. irmã Ruth, a senhora foi fantástica, viu? Boa Pode noite. dormir com a consciência tranquila que a senhora deu um banquete e semana que vem nós queremos mais, em nome de Jesus. Mais e mais. Deus Boa abençoe. noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Bom Boa descanso a Boa todos. noite. Fica com Deus. Paz. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.